prosseguindo, a... vou colocar aqui também. Então, a sequência desses versos, eles são basicamente um pacote de informações para nos nortear em relação ao que acontece conosco, em termos das nossas, principalmente para nos dar uma condições de nós entendermos como é que funciona a nossa situação psicológica, o porquê que nós temos variações no nosso estado emocional durante o dia, durante o mês, durante o ano, porque existe uma interação desses três modos, porque eles ficam interagindo entre si. Tá? Então, ora, o modo da ignorância predomina, ora, o modo da paixão predomina, ora, o modo da bondade predomina. Os horários, durante o dia, por exemplo, eles são divididos da seguinte maneira. O dia, por exemplo, não começa à meia-noite, tá? Naturalmente, né? Esse mecanismo de o dia começar à meia-noite foi um arranjo técnico que os cientistas ingleses, né, encontraram para resolver o problema da questão dos fusos horários. Assim que começou a Revolução Industrial, eles começaram a criar as malhas ferroviárias, as locomotivas a vapor apareceram. Isso permitiu a locomoção de grandes grupos de pessoas de um lugar para o outro, e, enfim, a onda pegou, né? Todo mundo começou a utilizar a locomotiva. Só que o problema dos fusos horários, né, criava muita confusão entre as cidades. Eles se reuniram, como eles eram os detentores da tecnologia, né, eles tinham o capital da tecnologia, eles que criavam as locomotivas, né, eles que tinham o conhecimento técnico. Então, todas as máquinas eram construídas na Inglaterra. Inclusive, aqui no Brasil, por exemplo, o Barão de Mauá, o conhecido Barão de Mauá, que foi um dos homens mais ricos do Brasil, ele trouxe a tecnologia de transporte de cargas e a malha ferroviária da Inglaterra para o Brasil. A cidade de Paranapiacaba, por exemplo, a cidade de Paranapiacaba é basicamente uma embaixada da Inglaterra no Brasil. Eles foram fundada por ingleses. Os ingleses, até quem essa viagem é feita de trem até hoje, né? É uma cidade turística, fica aqui no interior do estado de São Paulo, e ela foi fundada pelos ingleses, pela companhia dos ingleses, para criar a malha ferroviária do Brasil. E essa era uma parceria entre o Barão de Mauá e a Inglaterra. Isso acontecia no mundo inteiro, não era só no Brasil, não. Todos os países do mundo tinham seus barões de Mauá, né, seus investidores, que traziam a empresa da Inglaterra para os seus países, e assim o mundo inteiro passou a ter trens fabricados pelas companhias inglesas. Foi assim que os ingleses ficaram tão ricos, construindo basicamente ferrovias. E a Índia, por exemplo, a maior malha ferroviária do mundo está na Índia, devido à extensão e tal. Agora, porque a Índia foi colonizada pela Inglaterra, e são os trens, né, que fazem esse processo todo. Bom, então esse dado histórico fez com que os ingleses tivessem que organizar a questão do fuso horário no mundo. Eles se reuniram em uma cidade no norte da Inglaterra chamada Greenwich. Eles escolheram aquele ponto ali em função de facilidades geométricas e geográficas. Então, eles foram para essa cidade chamada Greenwich, fizeram uma reunião, passaram lá alguns dias estudando, calculando, enfim, interagindo, e, a partir daquele momento, eles, então, estabeleceram que o dia começaria no marco zero a partir de Greenwich. Então, todas as coordenadas de latitude e longitude do planeta
são coordenadas a partir dessa cidade. É uma cidade chamada Greenwich, pelo norte da Inglaterra. Então, você tem 35 graus, longitude Greenwich, que é a partir dessa cidade. Então, o dia passou a ser dividido a partir de meia-noite em função dessa reunião, nesse período aí, na época da Revolução Industrial. Então, a partir daí, o dia começou, todos os relógios que tinham companhias inglesas atuando na malha ferroviária começou a funcionar a partir da 0 hora. E como todos os países do mundo tinham trens construídos na Inglaterra e eram as companhias inglesas que dominavam essa tecnologia, então todos os países do mundo passaram a contar o dia a partir de 0 hora, ou seja, meia-noite. Tá? Esse é um arranjo político, técnico, o dia começar à meia-noite. Então, a gente, atualmente, né, nós já temos isso alicerçado no nosso inconsciente coletivo, então parece que o dia começa à meia-noite, mas, na verdade, não é bem assim, não, tá? O horário biológico é ao nascer do sol, e aí você vai ter algumas variações, né, naturalmente, né, de um lugar para o outro. Bom, mas o dia mesmo começa ele é considerado o horário que é considerado Sattva Guna, tem o horário que é considerado Raja Guna e o horário considerado Tama Guna. E cada horário é presidido por uma divindade cuja característica está relacionada com aquele modo específico da natureza. Por exemplo, o horário que vai entre 3 horas da manhã e até o horário em que o sol aparece, por volta das 6, 6h30, até a hora que o sol está presente, esse horário é chamado Sattva Guna, o horário superior, o nobre, o horário dos sábios, do conhecimento, Sattva Guna. Por isso que nós nos reunimos nesse horário. Então, a partir daí, você vai ter um longo período considerado Raja Guna, que é a paixão, o movimento, a criação, e aí vai até por volta ali de 4 horas da tarde. Esse horário é chamado Raja Guna. E o zênite do Sol, ao meio-dia, no mapa astral, por exemplo, é a casa 10, que é o topo, é o meio do céu. Quando o Sol está no zênite, ao meio-dia, esse horário é chamado Raja Guna. Por isso que, na Índia, por exemplo, os reis são chamados de Maharaja. Maha significa grande, Raja, dominador, controlador. Maharaja. Então, Raja significa o modo do controle, do poder, do domínio. E aí você tem o rei, que é representado por esse ponto. Quando o Sol está no topo, o Sol representa o rei. Ele está empoderado. Aí se chama Maharaja, ou Raja, aquele que tem poder. Então, Raja Guna está relacionado com o nosso aspecto de ânsia pelo domínio, pelo controle, pelo poder. Depois vem Tamas. Tamas significa inércia. Tamas significa ausência de movimento, ou a letargia. Então, esse horário que começa ali a partir de 6 horas e vai até, então, que cobre a parte escura do dia. Então, Tamas está representado pela escuridão. A escuridão produz o medo, produz a confusão, produz a desorientação, a ansiedade, todos esses processos. Então, para evitar que o ser se depare com essa experiência produzida pela escuridão, eles dormem. A natureza coloca esses seres para dormir. Então, eles não veem o medo, eles se privam dessa ansiedade, dessa energia. Só que, atualmente, as pessoas ficam acordadas durante a noite. Então, elas pegam essa energia e acordam depois que o sol nasce. O resultado consequente disso são síndromes de medo. Produz medos, ansiedades, angústias, loucuras, né? As pessoas ficam desreguladas. A glândula pineal fica totalmente fora perde a sua funcionalidade natural e a pessoa, então, desenvolve síndromes baseadas em emoções que são produzidas, elementos químicos na corrente sanguínea, no cérebro, e jogados na corrente sanguínea. Então, dá um efeito tamas na pessoa. Então, a pessoa fica experimentando na corrente sanguínea, e aí passa pelo coração, que afeta as emoções,
os efeitos colaterais de estar desperto durante a noite, que é tamaguna. Então, dá medo, dá ansiedade, dá depressão, dá sensação de vazio, dá tudo isso, porque ela absorve as configurações da noite e experimenta essas configurações durante o dia, devido ao fato da desregularização em função da modernização, da luz artificial, dos LEDs, né, dos celulares, etc. Então, esses 3 modos da natureza material são divididos durante o dia. Pela manhã, a trindade, né, a trindade védica é dividida assim: Brahma, Shiva, Vishnu, ou Vishnu, Brahma e Shiva, ou Shiva, Brahma, Vishnu. É a trindade védica. Então, Brahma ou Vishnu preside o modo da bondade, o horário primeiro, o horário divino. Vishnu é uma forma expansiva da suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, está destinada aos sábios, aqueles que buscam o sentido objetivo da existência. Então, esse é o horário dos sábios, o horário da manhã, Vishnu. Então, vem Brahma, que significa o controlador, aquele que domina, aquele que... Né, e para isso você tem que criar, você tem que ter algum domínio de si, até para fazer as coisas. Esses modos, eles não são ruins, eles são simplesmente modalidades da natureza. A questão é como que a gente utiliza eles, né? Por exemplo, a diferença entre um remédio e uma droga é a dosagem, a quantidade que se utiliza. Pode ser remédio, pode ser drogas. Então, os modos da natureza, eles também são assim. Eles são dosagens. Tamaguna, tamase, a tamasia é necessária. Por exemplo, se não houver tamas, você não consegue dormir. Agora, porque tamas, ele relaxa, ele diminui o ritmo de rajas e coloca a pessoa para descansar. Então, tamas é extremamente importante, porque através de tamas, a pessoa se livra de viver ao efeito colateral de tamas, o que é um paradoxo. Então, tamas coloca a pessoa para relaxar, para dormir. E com isso, ela não entra em contato com o efeito colateral da própria tamaguna, se ela estiver relaxando, descansando durante a noite. Agora, Raja é importante porque faz as pessoas acordarem, se moverem, quererem conquistar os seus sonhos, realizar os seus desejos, construírem, crescerem, se desenvolverem. E é assim que a civilização se desenvolve. E Sattva são para aqueles que já vivenciaram toda essa experiência e entenderam que isso tem uma funcionalidade didática e que precisam prosseguir na evolução, saindo desse contexto todo. É Sattva Guna, o horário divino, tá? Então, só para contextualizar aí o que está sendo dito, e o primeiro verso informa, para concluir a minha fala aqui, o primeiro verso informa que quando a pessoa tem os portões do corpo iluminados, né? Existem os portões biológicos e os portões que são a rede sutil dos chakras, né? Então, tem o aspecto biológico em relação ao corpo, que são as 9 entradas no corpo: 2 olhos, as entradas do nariz, a boca, os ouvidos, enfim, todos os orifícios do corpo são contados num número de 9. Essas entradas são entradas biológicas que dão acesso ao interior do corpo. E tem as entradas que são, a gente está falando o corpo nível hardware, que é a parte física, ou dura, ou tangível, e o corpo sutil, que é formado pelo campo sutil, onde as entradas desse corpo sutil são os chakras. Então, quando a pessoa tem os seus chakras equilibrados com conhecimento, ela então se situa no modo da bondade, chamado Sattva Guna, e no modo da bondade ela consegue olhar e enxergar para além dos muros altos da ignorância que a mantém aprisionada dentro do ciclo do samsara, e assim ela consegue se libertar, tá? Utilizando-se do conhecimento acerca dos 3 modos da natureza material. Ok? Muito bem, então eu vou interromper aqui e nós vamos dar sequência agora, né, entrando aí no nosso auspiciosíssimo sadhana. Nós seremos então